E abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho do Senhor Jesus segundo Mateus, capítulo 27. Novo Testamento, Mateus 27. Enquanto você procura, eu gostaria de saber se alguém nos visita nessa manhã. Temos algum visitante? Irmão Bruno, eu estou visitando pela primeira, segunda ou terceira vez essa igreja. Levante a sua mão. Queremos te conhecer. Temos um jovem ali, mas alguém nos visitando, alguém lá atrás. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, recebam um abraço aí de um membro, de um obreiro da nossa igreja e que Deus te abençoe. Amém? Vamos lá. Mateus 27 diz assim: Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Versículo 11 agora. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: Não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar admirado. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: Não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: Que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Que seja crucificado. Pilatos continuou: Que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: Que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que ao contrário o tumulto aumentava, mandou trazer-lhe água e lavou as mãos, diante do povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém? Levante a sua cabeça. O contexto desse texto é bastante conhecido, irmãos. Os momentos finais da vida terrena e do ministério de Jesus na terra. Os judeus estavam comemorando a Páscoa, principal festa do judaísmo. Estivemos falando algumas semanas atrás sobre a instituição da Páscoa, o que ela significava. Na ocasião falamos que a Páscoa foi estabelecida por Deus como um memorial para os filhos de Israel se lembrarem do dia em que Deus passou pela terra do Egito com juízo. E como Deus providenciou um sacrifício, para que através desse sacrifício os filhos de Israel fossem poupados daquele juízo. Você se lembra, o sangue aspergido nos umbrais da porta significava para Deus
que aquela casa estava debaixo da proteção de uma morte substitutiva. Em vez do primogênito, um cordeiro havia sido morto no lugar do filho, para que aquela casa não fosse alcançada. Aquela noite de Páscoa foi uma noite de morte e dor, de pranto e angústia por toda a terra do Egito. Nós falamos aqui que em todas as casas havia um morto. Pensa, irmãos. Todas as casas de uma nação na mesma noite estarem de luto por causa de um filho que morreu. Todos. Mas na casa dos filhos de Israel havia um cordeiro. Um cordeiro que substituiu o primogênito e que morreu para que alguém vivesse. O cordeiro que morre para que alguém viva, essa é a Páscoa. Deus livrando o seu povo dele mesmo, da sua ira e do seu juízo. E Deus enviando um cordeiro para morrer a morte e sofrer o juízo no lugar do seu povo. É na Páscoa que Jesus, percebendo que era chegada a sua hora, a hora de completar a sua missão, lá na Galileia ele diz aos discípulos: levantem-se, vamos subir a Jerusalém. E ele adverte os discípulos e diz: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos pecadores. Ele será morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Jesus não foi pego de surpresa em Jerusalém. Ele foi cumprir o plano do Pai, de morrer e ao terceiro dia ressuscitar, vencer a morte e ser glorificado. Jesus então vai para a Judéia, sabendo o que lhe espera, sabendo o sofrimento que lhe aguarda, justamente na Páscoa. Coincidência? Não. Jesus está subindo a Jerusalém na Páscoa, para mostrar para aquele povo que aquele cordeiro que morreu lá no Egito para salvar o primogênito, na verdade estava apontando para o seu sacrifício. Jesus está subindo a Jerusalém para derramar o seu sangue naquela festa, para mostrar que aquilo que outrora aconteceu era só uma sombra, e que agora aquilo estava se cumprindo nele. Ele está subindo para mostrar que o cordeiro morto lá é ele. Ele está subindo para mostrar que o sangue do cordeiro que guarda é o dele. Ele está indo se entregar como um cordeiro que se apresenta voluntariamente para beber o cálice da ira de Deus que era para mim e para você. Ele vai se entregar de maneira voluntária. E ele vai trocar de lugar com um homem chamado Barrabás. Um condenado, criminoso. Jesus está indo a Jerusalém trocar de lugar com alguém. Morrer a morte de alguém. Para que esse alguém tenha a chance de viver. Alguém será solto para que Jesus seja preso. Alguém que está sentenciado será solto e receberá salvação. Jesus está indo receber a punição que não é dele, é de alguém. Jesus está indo receber a punição pelo pecado que não é dele, ele não tem pecado. Essa é a Páscoa. Jesus trocando de lugar comigo e contigo, para que ele morra a morte que era minha e sua, e para que eu e você vivamos a vida que é dele. Jesus está dando um escape, ele está entrando entre mim e o Pai, e ele está recebendo a ira que era para recair sobre mim. E agora eu estou guardado
atrás da cruz de Cristo. E agora o que eu recebo do Pai é bondade e misericórdia, porque o juízo ele já levou lá no Calvário. Alguém devia morrer, mas Deus, em sua infinita graça, provê a salvação para mim e para você. E essa salvação é de graça, e ela foi concedida pelo Cordeiro de Deus. A notícia da história é que Deus proverá para si um cordeiro. É o que Abraão proclamou para Isaque no caminho de Moriá. E ele disse: meu filho, Jeová Jirê, Deus vai prover um cordeiro para si, meu filho. E você vai ser livre da morte, porque Deus vai prover o cordeiro para morrer no seu lugar. Deus tinha pedido Isaque a Abraão. Um pedido difícil, irmãos. Abraão manda Isaque preparar as coisas. Meu filho, vamos a Moriá, adorar a Deus e sacrificar ao Senhor. Pega as coisas aí, a madeira, a lenha, as ferramentas, e vamos. E Isaque foi. Só que Isaque acha estranho, porque ele percebe que Abraão não leva consigo o cordeiro para o sacrifício. Isaque, inocente, não sabia que o sacrifício era ele. Abraão manda os servos voltarem e diga: fiquem aqui, eu subirei com o menino e adoraremos, e depois voltaremos. No caminho, Isaque faz a pergunta de $1 milhão: Pai, está tudo aqui. A madeira, as ferramentas, mas o cordeiro, Pai, onde está o cordeiro? Eu penso, irmãos, que a pergunta de Isaque ecoa na eternidade. Eu penso que essa pergunta de Isaque ecoa na eternidade. Onde está o cordeiro? Mas assim como no Egito, mais tarde, Deus proveu o escape, Deus também proverá. E Abraão vai dizer: meu filho, o cordeiro, Deus proverá para si. Veja o que Deus diz, irmãos. Veja o que Abraão diz: Deus proverá para si. Ele não diz: Deus proverá para mim. Ele não diz: Isaque, Deus proverá para ti. Ele não diz: Deus proverá para nós. Nós muitas vezes conduzimos esse texto de Abraão, de o Senhor proverá, para que Deus vá prover coisas para outras pessoas. De que Deus vai prover uma casa que você precisa, o emprego que você precisa, a conta bancária que você precisa, mas o texto não está falando de Deus provendo nada para ninguém. Deus pediu um sacrifício a Abraão e alguém vai morrer. Deus está provendo para si o sacrifício para que Isaque viva. Deus está providenciando a Abraão, mostrando lá em Abraão o que ele ia fazer com Cristo, que era prover para si mesmo o sacrifício para que eu e você fôssemos livres da condenação e do inferno e da morte eterna. Deus provê muitas coisas para os seus filhos, mas o Deus proverá que Abraão diz, não está falando disso, está falando de algo maior, está falando de algo mais profundo. A frase de Isaque ecoa na eternidade: o cordeiro onde está? A frase de Abraão ecoa na eternidade dizendo: Deus proverá. E a frase de João Batista no Jordão ecoa na eternidade respondendo a Isaque: onde está o cordeiro? João Batista diz: eis aí o cordeiro. Eis aqui o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Jesus no lugar de Barrabás. Pode ser até o tema da mensagem. O rei na cruz de Barrabás. Jesus na cruz do Bruno. Jesus na cruz da Michele, do Natan. Jesus na cruz do Luiz Estevão. Lá em Êxodo, um cordeiro para cada família. Agora, aqui diante de Pilatos, o cordeiro está se apresentando para o sacrifício. Ele está no lugar que eu deveria estar. Ele está recebendo a condenação que eu deveria receber. Ele está se entregando para a morte que era minha. E me dando sua vida e sua graça e seu amor pela eternidade. Jesus subiu a Jerusalém naquela ocasião, para assumir o meu e o seu lugar naquele madeiro de dor e de vergonha. Para se fazer cumprir a promessa de Deus a Abraão, que diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor Jesus está aqui nessa manhã, Ele está vivo, e Ele está habilitando a sua família a ser abençoada através do sacrifício dEle. Existe uma música, eu não sei se eu vou lembrar, um pouco antiga, não sei se Leonardo Gonçalves que gravou, chamada Moriá. E ela diz mais ou menos assim: no Monte Moriá, pai e filho lá estão, um altar e um sacrifício ali farão. Grande prova Deus mandou, um pedido arrasador, cortava o coração de Abraão. Mas naquele dia, a Bíblia conta, o filho escapou, e um cordeiro morreu em seu lugar. E o refrão diz: sem sangue e sem entrega, não há perdão. E o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Aí a segunda parte vai dizer: no Calvário dessa vez, sozinho o filho está. Sacrifício de justiça Ele fará, o seu corpo a sangrar, por pecados que eram meus, traziam dor ao coração de Deus. Mas naquele dia, a Bíblia conta, o cordeiro escapou, e o filho morreu em meu lugar. Você pode dizer glória a Deus? O filho morreu no seu lugar. Ele resolveu adotar você e chamar você de filho. Ele se tornou o primogênito dentre os mortos, te dando habilitação para ressuscitar também no último dia e gozar a eternidade ao lado dele. Jesus está subindo a Jerusalém. O primeiro Adão falhou. O primeiro Adão foi na árvore para se exaltar e querer ser como Deus. O que é que o diabo disse para ele? O dia que você comer, você será como Deus. Então, quero ser. Ele foi lá para se exaltar. O segundo Adão, existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a todo custo. O segundo Adão foi ao madeiro, não para se exaltar, mas para se humilhar. Ele foi para receber o castigo. Ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Ele estava ali sendo esmagado. E Deus estava ali provendo o sacrifício, para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui, nesse domingo, dia do Senhor, diante da mesa do Senhor, fazendo memória daquilo que o Senhor fez na minha e na sua vida. E ele se humilhou. E Paulo também vai dizer, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Jesus Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, Senhor. O justo estava indo assumir o lugar do injusto, literalmente, espiritualmente e fisicamente também. Quando decide subir a Jerusalém naquela Páscoa, Jesus o faz consciente que existe uma cruz que não é dele, que é de outro, e que essa cruz está esperando por ele. Jesus sabe que um assassino condenado vai ser solto para que ele assuma o lugar daquele homem naquela cruz. O plano do Pai é que Jesus assuma essa cruz, uma culpa e uma condenação que não é dele, é de outro. E esse outro é merecedor e digno dessa cruz, enquanto Jesus não a merece. Uma curiosidade, irmãos, é que a cruz era uma das formas de execução do Império Romano mais cruéis. Esse método consistia em promover uma morte lenta. Muitas vezes, as pessoas ficavam dias agonizando, dias no sol escaldante, na noite fria, sangrando lentamente. A pessoa morria lentamente, isso servia de um espetáculo de horror, para que ninguém ousasse se rebelar contra o Império Romano. Era como se eles dissessem assim: está aqui o que vai acontecer com você, se você decidir se levantar contra esse império. A mensagem era essa. Muitas vezes a pessoa morria asfixiada, porque o peso do corpo na cruz, a exaustão, a pessoa não conseguia mais se sustentar ali, e o peso do corpo descia, e isso comprimia os pulmões e levava à morte por asfixia. Isso mostra o quanto o processo de Jesus foi mais difícil ainda. Porque na lei judaica diz que Deus não aceita carne sufocada como sacrifício. Então, a todo tempo, Jesus precisou se manter firme para não se sufocar. Isso certamente levou ele a cãibras terríveis que eu e você não podemos imaginar. E Jesus vai sabendo que essa cruz o espera. Não foram lá prender ele não, irmãos. Ele veio a Jerusalém se entregar. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a entrego. Pilatos diz: você não vai dizer nada, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar, para te prender, para te matar. Ele diz: nenhuma autoridade você teria sobre mim, se do alto não te fosse dada. Ele vai se entregar. A cruz, essa cruz, era feita sob encomenda, com as medidas certas para o condenado, para que ele coubesse ali. Jesus é preso no lugar de um homem chamado Barrabás, nós lemos no texto. Barrabás estava preso e condenado. Os evangelhos dizem que ele era um assassino, que ele era uma espécie de revolucionário, que queria tomar o poder de Roma na marra. Tinha muita gente em Israel na época assim. Havia um grupo chamado Zelotes, e esse grupo era um grupo que ia para o combate, se rebelava contra o império, e Jesus tinha, se eu não me engano, 2 discípulos que eram do partido dos Zelotes.
Imagina como esses homens não se decepcionaram, esperando que Jesus fosse ser o Messias que ia se levantar para libertá-los do Império Romano. E Jesus começa a dizer: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Olha a decepção desses homens. O texto que lemos também diz que havia um costume de que, por ocasião da festa da Páscoa, o governador Pilatos soltava um prisioneiro. Um dos evangelhos diz que Pilatos era obrigado a fazer isso. E olha que interessante. Eclesiastes, Salomão vai dizer muito que não há nada novo debaixo do céu, irmãos. O indulto natalino, que geralmente por ocasião do Natal os presos são liberados, isso não é novo não, irmão. Não é novidade. Pilatos praticava isso há mais de 2000 anos atrás. De qualquer forma, temos aqui também uma forte representação do que significa a Páscoa. Por ocasião da Páscoa, alguém que estava condenado e sem esperança era liberto, apontando exatamente para o que tinha acontecido lá no Egito. O texto ainda diz que Pilatos soltava conforme o povo quisesse, o povo ainda escolhia quem ia ser solto. E nesse dia, ele soltaria um prisioneiro conforme a vontade do povo. Isso era normal. Acontecia todo ano, toda Páscoa. Mas o que aconteceu de excepcional dessa vez é que ele, como de costume, soltaria um preso condenado. Mas ao contrário do que acontecia, agora ele vai condenar um inocente para assumir o lugar daquele que está sendo solto. A multidão então clama. Quando Pilatos apresenta e diz, Pilatos estava querendo ocasião para soltar Jesus. Olha, é Páscoa, paz, amor no coração, para que ódio? Lembram do costume de soltar um prisioneiro? Está aqui, ó, Jesus, o Cristo. E Pilatos trouxe Barrabás, porque Barrabás era o mais de barra pesada. E Mateus diz que ele era um preso famoso, Barrabás. Então Barrabás era um camarada conhecido. Então Pilatos vai trazer aquele bem brabo, para ver, né? Eles vão escolher Jesus, eles não vão ser capazes de escolher Barrabás. Querem que eu solte Barrabás ou Jesus chamado Cristo? A multidão então clama, solte Barrabás. Mas em Jesus o Cristo, o que eu faço? Crucifica-o. E ele tentou contornar e a multidão crucifica. E a multidão começou a gritar e começou a ter confusão. E aquele período de Páscoa, Jerusalém estava lotado de gente de todo lugar do mundo. Era um terror para Pilatos, aquele momento, manter a ordem de um lugar lotado de gente. Ele vai e cede à pressão e solta Barrabás. Uma curiosidade, irmãos, é que o nome Barrabás significa filho do Pai. Barrabás significa filho do Pai. O prefixo bar, essa é uma palavra aramaica, ele é aplicado nesse contexto como filho ou herdeiro. Existe uma expressão muito usada, você já deve ter ouvido, chamada bar mitzvah. Bar mitzvah, que significa filho do mandamento. Na Bíblia existem alguns nomes que aparecem esse prefixo. Bar Jonas. Jesus muitas vezes chama Pedro de Simão Bar Jonas. E o que Jesus está dizendo com Simão Bar Jonas? Ele está falando Simão, filho de Jonas. Em algumas traduções, inclusive, vai estar Jesus, filho de Jonas. Bem-aventurado é Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram,
Barnabé, filho da consolação. Barsabás, filho de Saba. Bartimeu, lembra do cego Bartimeu? Bartimeu não é o nome do cego. Bartimeu é apenas uma expressão para designar que ele é filho de Timeu. Bartimeu não era chamado pelo seu nome. Bartolomeu, discípulo de Jesus, que significa filho de Toumai. Então, toda vez que tiver bar, nesse contexto, é filho. Existe um também chamado Bar Jesus. Está lá em Atos. Ele também é conhecido como Elimas o Mágico. E o mais curioso, e chega a ser irônico, é que Bar Jesus significa filho de Jesus. Só que Bar Jesus era um profeta, um falso profeta, feiticeiro, que enganava as pessoas com a sua magia, e que começou a atrapalhar o ministério de Paulo e Barnabé, quando eles evangelizavam um homem chamado Sérgio Paulo, que era procônsul. E você conhece a passagem quando Paulo se vira para Elimas, o mágico, ou Bar Jesus, e disse: ó, filho do diabo, cheio de todo engano, maldade e inimigo da justiça. E eu queria abrir um parênteses, antes de voltarmos para Barrabás. Um homem que levava o nome Filho de Jesus, era, na verdade, filho do diabo. E isso é pesado, isso é duro, irmãos, mas é a palavra de Deus. Um homem que levava e carregava um nome, que era conhecido por esse nome, e que se dizia: é filho de Jesus. Ah, cadê o filho de Jesus? Ah, o filho de Jesus está ali, aqui, acolá. Paulo disse: filho do diabo. A palavra de Deus deve ser o nosso guia. E somente através da palavra podemos identificar falsos ensinos e falsos profetas. O Senhor disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Ele tinha o nome de Bar Jesus, filho de Jesus, mas não era. Barrabás então significa Bar, filho, Abás, Bar-Abás. Abba significa pai, paizinho. Jesus é a primeira pessoa que utiliza essa palavra no Novo Testamento. Abba, Pai. No Getsemane, ele diz: Abba, Pai, tudo te é possível. Se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, curioso, por que eu falei essa curiosidade? Porque quando a multidão diz: solte Barrabás, sem querer, a multidão está mandando soltar Jesus. Solte o filho do Pai. Qual dos dois que estavam ali que era filho do Pai? Qual dos dois que estavam ali que era o filho do Deus Todo-Poderoso? Então, sem querer, a multidão clamou: solte-nos o filho do Pai. E a multidão escolhe então Barrabás. Veja que Jesus assume o lugar de Barrabás, irmãos. O verdadeiro filho do Pai fica preso. E o pecador, condenado, assassino, escapa e é solto. Como disse há pouco, a cruz era feita sob medida. Isso tudo que eu estou falando aqui aconteceu muito rápido, um intervalo de horas. Não dava tempo para confeccionar uma cruz com as medidas de Jesus. Jesus foi para uma cruz que não era dele, literalmente. Não tinha o seu tamanho, não tinha a sua largura, não tinha o peso para a sua estatura. Muitos acreditam que Jesus era mais franzino do que Barrabás, que Barrabás era um homem mais
alto e mais forte fisicamente. Agora temos Jesus, inocente, santo, santo e santo. O Filho do Pai, o Filho amado, em quem não há mancha, que não tem pecado nenhum, sendo triturado para caber numa cruz que não é dele, não é do tamanho dele, não serve para ele. Ele não deveria estar ali. Ele não merece aquela cruz. Ele não cometeu nenhum dos delitos que Barrabás tinha cometido. E o curioso é que Jesus é acusado pelos judeus. Quando eles apresentam Jesus, eles dizem, esse homem aí está revoltando o povo, está fazendo um motim. Esse homem aí está dizendo que não devemos pagar tributo a César, tudo que Jesus não fez no ministério. Quando interrogam Jesus se deveriam pagar tributo a César, ele diz, dai a César o que é de César. E ele está subindo numa cruz que não é dele, assumindo os pecados que não são dele, são de Barrabás. Ele está lá também assumindo a sua cruz, e os pecados que são seus e meus. Ele está lá também sendo triturado, amassado. Ele está lá sendo moído, porque Jesus de maneira alguma cabe naquela cruz. Nós não temos noção da humilhação que ele precisou passar, do quanto ele precisou descer para caber ali, irmãos. Ele não a merece. Jesus está indo para ser colocado em uma cruz de vergonha, de angústia, de dores terríveis pelos pecados que ele jamais cometeu. O pior, no lugar de alguém que não merece, Barrabás, Bruno, nós. Jesus morreu a pior das mortes em uma cruz que não era para ele. Ele morreu como um rebelde, como um nada. Ele foi cuspido, escarnecido. Ele morreu de forma ultrajante, humilhante, degradante, torturante. Ele aguentou golpes terríveis que rasgaram as suas costas. Cravaram em sua cabeça uma coroa com espinhos. Colocaram nele um manto. E batiam, escarneciam o rei dos judeus. Livrou aos outros, livra-te a ti mesmo. Colocaram em cima da cruz em hebraico, latim e grego, ou seja, os idiomas que qualquer pessoa que estava em Jerusalém naquele dia poderiam entender. O rei dos judeus na cruz. Isso é o que fazemos com o rei de vocês, dizia o Império Romano. Estava ali o verbo de Deus, que é santo, 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 que é onipotente, que com uma palavra, ele diz a Pedro, Pedro, guarda a espada, porque se eu quisesse com uma palavra, meu pai enviaria 12 legiões de anjos para me guardar. Ele podia descer dali e acabar com tudo. O onipotente, o Cordeiro de Deus, está ali em silêncio, suportando a dor e o desprezo, para que você pudesse estar hoje aqui glorificando o nome dEle. Ele está em uma cruz que não tem a sua altura, nem largura, nem tamanho. Ele está se humilhando, assumindo um pecado que não era dele, por amor a você, por amor à tua casa, para que você pudesse ter vida, liberdade. Ele foi transpassado, ele foi moído. Ele foi para a cruz de Barrabás, que era sob medida para Barrabás e seus pecados. Ele foi desfigurado. Isaías vai dizer que não havia formosura nele. Era o mais desprezado e rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. Ele estava sendo moído pelas nossas transgressões. E Isaías vai dizer, o castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras e feridas fomos sarados. Oh, quão maravilhosa graça, meu irmão. Você pode levantar sua mão e agradecer por isso. Você pode agradecer por isso. Somente isso é motivo para adorarmos eternamente a Ele. Ele não precisa me dar mais nada, Ele já me deu tudo. Ele já me deu vida. Eu estava morto, sem esperança. Jesus sobe a Jerusalém, montado em um jumentinho, cumprindo a profecia. É aclamado pela multidão que dizia: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, que é o Rei de Israel. A mesma multidão que daqui a pouco diria: crucifica-o. Em Betânia, Jesus é ungido na casa de Simão o leproso. Uma mulher entra com um vaso de alabastro, quebra o vaso e derrama um perfume precioso sobre a cabeça de Jesus. As pessoas murmuram, achando que era um desperdício o que ela estava fazendo. Jesus repreende eles e manda deixar a mulher em paz. Ele diz: ela se antecipou a me ungir para a sepultura. Jesus então vai e continua a sua missão. Jesus entra em Jerusalém. Depois de entrar em Jerusalém, eles tomam a refeição da Páscoa. Lembre-se, estava na Páscoa, era período de Páscoa. Jesus celebra a Páscoa judaica com os discípulos. O cordeiro na mesa, os pães asmos, as ervas amargas. No meio da refeição, Jesus muda o cenário e institui a ceia. Ele não vai no cordeiro, ele vai no pão, dizendo que o cordeiro agora é ele. E ele institui a Páscoa. Adverte os discípulos que o traidor estava na mesa. Pedro então retruca, porque Jesus diz: essa noite seria uma pedra de tropeço para todos vocês. Porque está escrito: ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão. Pedro diz: Senhor, eu não. Nunca vou te abandonar. Todos os outros podem, mas eu não. Nós já estamos finalizando, irmãos. Eu queria abrir um parênteses rapidamente, porque isso é importante. Pedro é o maior exemplo de que não devemos confiar e nos apoiar nem 1 milímetro na força do nosso braço. Ele disse: Senhor, eu estou indo para a morte junto contigo, estou pronto. Jesus disse: Simão, hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro ainda retruca: eu não vou negar. Ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Pedro tinha um olhar sobre si mesmo equivocado. Talvez sua natureza impetuosa, que já talvez tenha lhe dado algumas vitórias na vida, ele achou que aquilo poderia ser capaz de manter-ele de pé diante da pressão, irmãos. Jesus sabia a pressão que estava para vir sobre eles e disse: vocês vão se dispersar. E era propósito de Deus que ninguém fosse com Cristo, porque Jesus ia fazer aquilo sozinho. Então vocês vão se dispersar. Quando eu ressuscitar, vou atrás de vocês lá na Galileia, porque aquele era o momento de Cristo passar e do cordeiro mudo se apresentar sozinho. Só que Pedro achou que dava para a força do braço dele. Estava pronto para a guerra. Quando chegaram os soldados, ele já puxou a espada. Jesus disse: Simão, guarda a espada. Não beberei eu o cálice que o Pai está colocando diante de mim? Nós somos muito impetuosos muitas vezes, irmãos, e dizemos coisas
que muitas vezes não somos capazes de manter. Pedro, em vez de pedir misericórdia, Senhor, me ajuda, eu não quero te negar. Pedro foi confiando em si mesmo. No culto, muitas vezes dizemos, te louvarei, não importam as circunstâncias. Aí as circunstâncias vêm e Deus fica esperando